Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu e Deuses. Novamente eu, Daniela Benetti, me junto à licantropa Camila Quintzel nesse podcast bissemanal para narrar as lendas mais lupinas, os mitos metamorfos, o folclore que aparece na lua cheia. O mito de hoje foi um pedido de Elisa Tibério, que quer saber mais sobre o lobisomem de Joanópolis. Elisa, esse episódio é pra você, então curta e compartilhe pra gente continuar trazendo lendas do interior aqui pra esse podcast. O lobisomem de Joanópolis não é apenas uma lenda, ele é praticamente a atração da cidade hoje em dia. Joanópolis é um dos 29 municípios paulistas considerados estâncias turísticas pelo estado de São Paulo e está localizado na microrregião de Bragança Paulista, aos pés da Serra da Mantiqueira, divisa com Minas Gerais. Segundo o historiador Walter Cassalho, nascido na cidade, a lenda ronda a região há gerações. A história ganhou força quando a folclorista Maria do Rosário de Souza Tavares de Lima defendeu sua tese de mestrado na Escola de Folclore de São Paulo em 1983. A estudiosa, falecida em 2011, era neta do fundador de Joanópolis, Anselmo Caparica, e baseou sua tese Lobisomem, Assombração e Realidade na cidade. Isso coincidiu com o lançamento do clipe Thriller de Michael Jackson, e uma década depois, uma rede de fast food fez um comercial na cidade brincando com a lenda do lobisomem de Joanópolis. Desde então, casos sombrios sobre a criatura são ouvidos com frequência. Na verdade, ninguém admite ter encontrado o bicho, mas todos conhecem alguém que viu. Não tô lembrado, não. Não tá lembrado, não? Não, nunca nem vi. Mas tu não lembra? Nunca nem vi. Que dia foi isso? E a mulher que fez? Que dia foi isso? A economia de Joanópolis é baseada na atividade agropecuária e no turismo. Boa parte dos visitantes se interessa pela beleza natural do local, como a Cachoeira dos Pretos, uma das maiores do estado de São Paulo. Outros vão em busca das lendas. A Casa do Artesão, ao lado da Igreja Matriz, vende souvenirs fabricados pelos próprios moradores. Os turistas compram miniaturas de lobisomem em resina, pinga de lobisomem, doces de lobisomem e até samba-canção de lobisomem com os dizeres "Cria o bicho solto". Inclusive, a cidade tem a Associação de Criadores de Lobisomem. É sério. Fundada em 1988, a associação cataloga, divulga e mantém a parte folclórica do mito, para que ele não se transforme num simples comércio. Os integrantes da associação promovem palestras nas escolas, teatros de fantoche e outras ações educativas para incentivar o conhecimento do folclore e da cultura local, além do turismo. Existe até uma trilha do lobisomem, feita nas noites de sábado, às margens da represa Jacareí-Jaguari. Conversas sobre lobisomem são uma constante nos bares e nas praças da cidade. Miniaturas simpáticas do ser e camisetas em homenagem a ele são encontradas em qualquer loja e até é possível tomar uma boa dose de repelente de lobisomem na padaria, que fica na Praça da Matriz. Mas de onde veio essa história? Bem, o lobisomem é uma lenda de origem europeia, sobre um ser parte homem, parte lobo, que foi amaldiçoado com licantropia, ou seja, uma doença, teoricamente, que transforma em lobisomem. Tanto é que alguns cientistas falam que é baseado mesmo em pessoas que nascem com problema genético, com muito pelo, ou que têm porfiria, que são doenças que podem gerar mitos, porque tem problemas com o sol, problema no sangue, etc. Enfim, aquele que é amaldiçoado com a licantropia transforma-se no lobisomem nas noites de lua cheia. Algumas variações falam que a licantropia foi resultado de um pacto com o diabo. Filhote de cruz credo, é você, sua cria do demônio. Uma vez transformado em lobisomem, a pessoa parte freneticamente à procura de vítimas para matá-las. A cultura popular moderna alardeou a ideia de que o lobisomem é vulnerável somente à bala de prata ou objetos cortantes feitos também de prata. Assim, a única forma de matá-lo seria com objetos feitos desse metal. Também hoje em dia se diz que a maldição do lobisomem pode ser transmitida hereditariamente, ou seja, de pai para filho, e que aqueles que são mordidos por ele e sobrevivem transformam-se também em lobisomem pouco tempo depois. Os relatos mais antigos existentes sobre esse ser levaram os estudiosos a concluírem que a origem está na Grécia Antiga. Existem diversas versões na tradição grega, mas um dos relatos mais famosos é o mito sobre um rei chamado Licaon, ou Lican, que reinou em uma região chamada Arcádia e foi punido por Zeus após tentar matá-lo. Errou feio, errou rude.
Isso aconteceu porque Lycan era conhecido por realizar sacrifícios humanos de viajantes. E Zeus, então, ouvindo essa história e meio indignado, se disfarçou como viajante e se dirigiu a Arcádia, onde foi recebido por Lycan em um jantar, sendo que o rei já estava de olho no viajante sem saber que era Zeus e planejando matar o cara. O Lycan ofereceu carne humana para Zeus, porque ele matava e comia os viajantes. E Zeus ficou putaço na hora que ele viu aquilo, e assim resolveu transformar o Lycan em lobo para sempre. A origem grega do lobisomem, inclusive, deu à lenda o seu nome. O licantropo vem de laikos, que significa lobo, e antropos, de homem. Alguns estudos apontam que o lobo era um animal que recebia culto na antiguidade, e esse culto e lenda acabou sendo transmitido para Roma. Vocês ouviram os episódios atrás que a gente falou de Rômulo e Remo? A gente fala um pouco disso, né? Que eles foram criados por lobos, né? Os fundadores de Roma. Tinha uma festa chamada Lupercalia, ligada a esse mito, e também isso originou histórias de homens que se transformavam em lobo. E lá esse mito era chamado de versipélio. E como os romanos conquistaram uma quantidade muito grande de territórios, né? Tinha um império, essa crença do homem que se transforma em lobo se espalhou pela Europa. A expansão da lenda também fez que ela tomasse novas características em cada local, o que acabou dando também nomes diferentes. Em locais cristianizados, esse ser acabou tornando-se um pecador amaldiçoado, e que tinha na maldição do lobisomem uma espécie de penitência, que ele só sairia daquilo sendo perdoado pelos pecados. Então eu vivo, eu faço as minhas orações. Se na Grécia ele ficou conhecido como licantropo e na Roma como versipélio, em outros locais da Europa foi chamado de loup-garou na França, werewolf entre os saxões, né, virou o nome em inglês, o borotem para os russos e lobisomem na Península Ibérica. Até mesmo na África e na Ásia, a lenda do lobisomem ficou conhecida, embora tenha características um pouco diferentes. Naturalmente, a lenda do lobisomem chegou ao Brasil por meio dos portugueses durante o período da colonização. E aí ela assumiu características diferentes em cada região. Em Portugal, acreditava-se que o lobisomem era um homem muito magro, com orelhas compridas e nariz avantajado, e que ele poderia ser amaldiçoado por ser predestinado, como poderia também ser uma penitência por pecados cometidos. Mas havia também uma relação da lenda com o aspecto moral, pois acreditava-se que o filho nascido de um incesto seria um lobisomem. Mas também tinha o negócio da predestinação, onde acreditava-se que o primeiro filho homem nascido depois do nascimento de 7 filhas seria um lobisomem. Uma vez transformado nisso, o ser partiria em busca de cemitérios e de pessoas para alimentar-se. Vou comer o coração dele com farinha, eu Zé Pedinte encho caveira, mano. Em Portugal, o lobisomem também era conhecido como corredor ou tardo, e lá chegava-se a acreditar que mulheres também poderiam ser lobisomem, sendo chamadas de peeiras ou lobeiras, conforme levantou o folclorista Luís da Câmara Cascudo. Não existiam lendas de lobisomem no Brasil antes da chegada dos portugueses. Você tinha até alguns seres meio com características animais, mas não especificamente o lobisomem na cultura indígena. Eram lendas em que homens ou mulheres poderiam transformar-se em animais da floresta. A gente não tinha lobo aqui. E então, quando essa lenda chegou com os portugueses, ela acabou adquirindo algumas características. Era comum acreditar que o lobisomem era um homem nascido depois que a mãe tivesse 7 filhas, né? Era um homem depois de 7 filhas. Embora versões falem que se nascesse 7 filhos também, o 8º também seria lobisomem. Então o problema era ser o 8º filho, gente. Agora, para ter 8 filhos, haja, né, vontade. E aí dizia-se que no 13º aniversário, na primeira noite de lua cheia, esse rapaz, esse menino, seria transformado em lobo e visitaria 7 pátios de igreja em 7 vilas, atacando preferencialmente bebês não batizados. Para matá-lo, teria que atirar com uma bala de prata, arrancar sua cabeça ou enfiar uma estaca no coração. Então mistura aqui um pouco com a lenda do vampiro. A violência desses homens! No norte do Brasil, o lobisomem era o homem que tinha a saúde debilitada, e aquele que fosse anêmico acabaria transformando-se nele. Uma vez transformado, iria alimentar-se do sangue de outros humanos para compensar a pobre dieta com um deles. A transformação aconteceria nas noites de quinta para sexta-feira, especificamente. No sul do Brasil, por sua vez, o fato que transformava o homem em lobisomem era o incesto. No Brasil, não houve registros do folclore com crença de mulheres se transformando em lobisomens. No folclore brasileiro, só homens viram lobisomens. Outra crença relacionada ao lobisomem no Brasil é que no interior de São Paulo, esse bicho, né, esse lobisomem, tentava invadir a casa para comer as crianças não batizadas. Mas o que as lendas falam sobre a cura de lobisomens? Em geral, acreditava-se que esse ser poderia ser curado se fosse ferido gravemente com determinados objetos, como uma bala banhada com cera de vela de um altar em que tivesse sido celebrado 3 missas do galo ou 3 missas de domingo. Muito complicado, mas muito complicado mesmo, sabe? O lobisomem é uma figura muito
comum no imaginário de pessoas das áreas rurais, que o temem e tomam até atitudes de proteção contra o monstro. São inúmeros relatos de aparições e dá até para acreditar na existência tamanho realismo das histórias de avistamento. Mas se antes o lobisomem trazia pânico e terror, hoje ele é motivo de celebração e admiração aos que visitam Joanópolis. Entre os joanopolenses, o monstro é visto como um ser bonzinho e amistoso e que se preocupa com questões ambientais. Ele gosta de assustar turistas e crianças, mas só quer comer mesmo coelhos e galinhas. Outros moradores acreditam que os lobisomens fazem parte da comunidade, seriam vizinhos ou pessoas que frequentam os ambientes sociais e sobre as quais eles dizem coisas do tipo: fulano de tal é lobisomem, é boa pessoa, só é lobisomem. Em Joanópolis, os estudiosos acreditam que as lendas em torno da aparição do lobisomem sejam decorrentes do fato que o município está localizado próximo a regiões onde há lobos-guarás, porque o lobo não faz parte da fauna local, né? Então a visão dos lobos-guarás teria estimulado a imaginação dos nativos, estimulados pelo mito europeu, integrando isso ao folclore nacional. Então, cada vez que eles avistavam um lobo-guará ao longe, identificariam aquilo como lobisomem. E esse foi mais um episódio de Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologias, todas as terças e quintas no seu agregador de podcast favorito, no nosso canal no YouTube e também no nosso site euideuses.com.br. Se você gostou, mande seus recados para contato@euideuses.com.br ou, se preferir, apareça nas nossas redes sociais para tocar aquela ideia. Facebook, Instagram, YouTube. Recadinhos. O Alex Ávila começou a ouvir nosso podcast, gostou muito, falou que gostou muito da qualidade dos episódios. Alex, a gente agradece, fica com a gente, manda seus pedidos. E o Joca comentou no episódio da Medeia de que ele ficou chocado com os acontecimentos. Pois é, Medeia é uma lenda chocante, quem não ouviu vai lá, que tem muito plot twist. E o Joca também comentou no episódio da Caipora e Curupira que ele conhecia a Caipora do Castelo Rá-Tim-Bum, que passava na TV Cultura aqui em São Paulo, e que ele ficou muito curioso, com vontade de ler Macunaíma depois de ouvir o episódio. Joca, leia, que você sabe que a gente sempre fala para ler, e realmente é um livro muito bacana, muito legal. E é isso, gente. Se você gostou, continua apoiando, compartilha. Isso ajuda o podcast a crescer e continuar no ar. E fica aquela dica para quem quer se prevenir contra lobisomens e viajar sem sair de casa. Vai ler uns livros, mas olha, dá uma passadinha em Joanópolis que, pelo que a gente viu, é bem bonito, bem legal. Até o próximo Eu e Deuses. Bye, bye! Gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada e lá no fundo azul, na noite da